Buenos, meus amigos, nosso canal Prosseguindo com a História. Estou eu aqui com o meu mate mais lavado do que o Rio Grande Velho em tempo de chuva, né? Afinal, estamos em agosto e ainda não choveu muito forte, mas vamos esperar. A Santa Bárbara, São Miguel, a Santa Rosa também, que é lá para o final de setembro. E seguindo o baile aqui com hoje um tema ao qual eu estou me arriscando mais uma vez a falar. É claro que estamos na metade do mês. Faltou La Plata para mostrar uns lugares bonitos para vocês, mas nos próximos vídeos não se assustem que nós teremos uns lugares bonitos para mostrar para vocês também. E é lógico que a proposta principal do nosso canal é trazer temas relevantes ao Brasil meridional, ao Rio Grande do Sul e também aos seus países vizinhos. E como eu disse a vocês, hoje eu vou me arriscar, como eu sempre me arrisco, a falar de assuntos aos quais são assuntos que não fazem parte de nossa história, ou que fazem parte, mas são contextos de cinema, de livros, de poemas, aos quais, resumindo tudo, trazemos aqui hoje Martín Fierro, um clássico da literatura argentina, escrita por José Hernández, na visão, é claro, de um brasileiro. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para tu curtir, para tu dar o teu like, para tu te inscrever no canal, para tu prosear comigo pelos comentários, que eu gosto muito dessa prosa. E é lógico que eu vou me arriscar a contar para vocês aqui um pouquinho do contexto histórico em que Martín Fierro foi escrito. Mas se tu queres mesmo te aprofundar sobre o tema, eu acho que vou deixar um link aqui embaixo, se encontrar ainda no YouTube, do filme Martín Fierro. E isto já vai te dar uma visão melhor sobre do que eu estou falando. E é claro que junto com outros filmes muito mais famosos, como por exemplo Dança com Lobos, O Último Samurai, O Mestre das Armas, Martín Fierro se insere nesse contexto daquele ser que fica perdido na mudança dos mundos. Na mudança de um mundo onde ele conhecia e ele vivia, para um mundo moderno, um mundo onde ele não consegue estar inserido naquele contexto de sociedade. Vejam só que aqui vamos falar de uma coisa meio profunda, né, meus amigos? Mas como estamos falando de castelhano, a gente tem que usar uma profundidade e uma dramaticidade muito mais forte. Enfim, primeiro de tudo, quem foi Martín Fierro? Martín Fierro, ele é o título dado a um poema escrito por José Hernández. Então temos que primeiro conhecer um pouquinho desse cara que era o José Hernández. Ele nasceu em Chacras de Pedriel em 1834 e faleceu em Buenos Aires em 1886. Ele era um poeta, ele era um escritor, ele era um militar, um político, e se contar, eu acho que o cara até engenheiro também era. Mas literalmente ele era um cara do seu tempo. Ele lutou em uma guerra ao qual, a partir desta guerra, ele constituiu ideias e informações para fazer a sua obra-prima, que foi Martín Fierro. Porque tu tens também que conhecer o contexto histórico argentino naquele momento em que se nasce El Gaucho e é eternizado nas páginas. Não é nascido, pois ele foi um ser habitante do nosso extremo sul americano. O problema é que ele sempre foi marginalizado. E daí que se vem o contexto ao qual nós vamos conversar aqui um bocadito. Dá uma proseada bem de canto, eu e vocês aí do outro lado. Mas bueno, seguindo o baile. Para tu entender o Martín Fierro, tu tens que entender o contexto histórico. Nós tínhamos na Argentina, no período, duas forças políticas muito fortes. Logo após 1818, que foi a independência argentina em relação à Espanha, essas forças políticas, uma puxava para um lado e outra puxava para outro lado. Sempre essa dualidade meio que característica da nossa América do Sul. Nós tínhamos os unitaristas, que queriam o poder centralizado em Montevidéu, e nós tínhamos os federais, que queriam a autonomia das províncias do interior da Argentina. E nesse contexto, em 1850, explode uma guerra que o Brasil faz parte dela também, e também ela é conhecida na história, que é a Guerra contra Rosas, ou Guerra contra
Juan Manuel Rosas, que ele era um federale, onde ele queria um poder das províncias que fossem autônomas em relação ao poder de Buenos Aires. De um lado estava o federal Juan Manuel Rosas e do outro lado o unitarista Faustino Sarmiento. Entre 1850 e 1852, esta guerra unificou praticamente o Rio Grande do Sul com o Brasil logo após a Revolução Farroupilha, e muitos gaúchos daqui, muitos rio-grandenses daqui, lutaram em solo castelhano, dando vitória a Faustino Sarmiento. Sarmiento queria o quê? Um poder centralizado e forte na capital da Argentina, que era Buenos Aires, e trazer uma modernidade junto com a imigração europeia em massa para aquela região. Isso aconteceu posterior a 1852, como muitos vieram da Europa, principalmente vieram da Itália, para cá, para o sul-americano, que é o nosso continente. Só que essa modernização e toda essa aura de mundo melhor não tinha lugar para o indígena e para o gaúcho. Foram sempre símbolos contrários, aos quais esses símbolos, depois de serem extintos e eliminados em favor do progresso, eles se tornam nacionais, para vocês entenderem como que é o contexto. Vejam bem, o missioneiro no Rio Grande do Sul, após ele ter sido dizimado, ele se torna um símbolo da região onde hoje atrai muitos turistas no nosso estado. O charrua no Uruguai se tornou o símbolo uruguaio após ter sido exterminado. Nós temos os caboclos do contestado que hoje estão tendo uma visão muito maior do seu contexto na formação do oeste de Santa Catarina. E se tu contar assim por diante, vários e vários símbolos que posteriormente de serem eliminados, eles foram trazidos e transformados a símbolos nacionais. E assim é El Gaúcho, que é o símbolo argentino. O dia 10 de novembro é considerado o dia da tradição na Argentina, e o dia 10 de novembro é o nascimento de José Hernández. E José Hernández é o cara que fez o poema Martim Fierro. Partindo desse princípio, a coisa era tão complicada na Argentina daquela época que eles tinham uma frase assim, ó: Deus está por todos os lados, mas ele cuida bem de Buenos Aires. Quer dizer então que Buenos Aires, para impor a ferro e fogo o seu poder sobre as demais províncias, ele não poupou esforços. E no meio disso tudo estavam El Gaúcho, e estavam os indígenas, que estavam sendo empurrados à força de lança e a tiro de canhão para o pé da Cordilheira dos Andes, onde hoje ainda existem muitas reservas indígenas na Argentina. Até peço desculpas aqui, pois estou contando para vocês pesquisas que eu fiz na internet da Argentina e pesquisas que eu fiz na internet do Brasil para formar todo esse contexto, já que estou me arriscando a contar a história de um país vizinho na minha visão, na visão a qual muitas vezes nós não conhecemos nem nossa história. Mas o gaúcho, ele é além fronteiras. Então vocês podem se perguntar assim, mas por que tu estás falando del gaúcho argentino? Porque é o mesmo gaúcho rio-grandense, o mesmo gaúcho uruguaio, ele é um estado de espírito hoje, como Paixão Cortes já disse. E principalmente nós somos rio-grandenses, nós não somos gaúchos. Os gaúchos históricos já não existem mais. E partindo de tu entender o poema Martim Fierro, tu vais conhecer o gaúcho histórico. E esse é o ponto que esse humilde servo que vos fala quer trazer a vocês. Abrindo assim sobre o poema em si, eu vou ler uma estrofe dele que eu achei bem interessante para a carga simbólica qual esse poema teve para a época. E essa estrofe ela diz assim, ó: ele está sempre na luta, sempre pobre e perseguido, sem caverna nem ninho, como se fosse um maldito, porque ser gaúcho, caramba, ser gaúcho é crime. Assim como tu ser gaúcho era crime, tu ser pobre era crime. Tu não ter terras, tu não ter locais de nascimento e de famílias nobres eram crimes também. E nesse contexto do século XIX, onde o passado e o presente tinham um contato muito forte, os governantes traziam o avanço
tecnológico, o avanço urbanístico, de forma com que aqueles indesejados da sociedade fossem empurrados para o canto. Eu aqui tinha que estar com o meu lenço vermelho, porque eu estou sendo muito da esquerda, né? Mas estou sendo um historiador contando fatos que são relevantes para a nossa formação como seres humanos. Esse poema, num contexto brasileiro, ele conta que foi traduzido para cerca de 30 idiomas. Mas já no contexto argentino, que é a sua terra natal, disse que ele foi traduzido para 70 idiomas, incluindo o Esperanto e incluindo o Quechua, que é a língua mãe del gaúcho. Pois temos aqui também um vídeo que trata sobre o Rio Grande Quechua, o Quichua, e nós temos um vídeo que trata sobre também José Artigas. Não esqueçam de assistir esses vídeos, meus amigos, para estarem por dentro do contexto histórico. E é claro também com links de pesquisas quais eu fiz. O que separa esse poema de um poema clássico argentino, espanhol, é o seu linguajar. Se tu tivesse um poema a ser escrito, tu escreveria ele em espanhol clássico, como no Brasil acontecia isso. Mas Martim Fierro foi escrito no castelhano crioulo, com o sotaque, com o regionalismo e as palavras que eram faladas na campanha argentina, no interior argentino. Isso foi um marco que dividiu as águas naquele momento. E a partir dali, ele já se torna também um ícone, pois ele foi escrito em duas partes. 1872, o Gaúcho Martim Fierro, e 1879, o Retorno de Martim Fierro. Parece que o filme dele só tem o Gaúcho Martim Fierro. Como que tu vais entender um livro, ou melhor, um filme ou um poema, ao qual nós temos um personagem principal que é um homem? Ele tem que ter sido baseado em alguém. E de acordo com as pesquisas, José Hernández se baseou principalmente nos gaúchos que ele teve contato como militar, que lutaram contra os unitaristas de Faustino Sarmiento. Ele teve contato principalmente com uma pessoa que se chamou Molito Fierro, que talvez seja o alter ego de Martim Fierro, não se sabe ao certo, pois após um poema se tornar imortal, um livro se tornar imortal, o seu autor, ele também é trazido como um ser imortal, a qual várias e várias interpretações se tem sobre a vida dele. Mas aqui eu apenas estou citando de uma forma bem rasa para vocês o poema em si, porque ele tem para vender em português, tem para vender em espanhol, tem o filme que eu vou deixar para vocês aqui se eu achar no YouTube. E agora vamos a um pouquinho do enredo de Martim Fierro. Martim Fierro é um camponês pobre, um gaúcho pobre que vive num fundão de campo, onde com sua família ele trabalha como faeneiro, ou seja, ele trabalha de forma sazonal. Na época de castração, na época de carnear os animais, em épocas em que os estancieiros precisavam dele, ele ia lá, trabalhava e retornava para sua casa. Num dado momento, ele é preso pelo exército argentino, o exército unitarista, e é levado à força, praticamente maniado, para lutar contra os indígenas, naqueles fortes que eram construídos e que estão bem visíveis no filme que retrata Martim Fierro. Tem até uma animação de 2007, se não me engano, sobre este poema. Daquele momento ali, ele já meio que nega a civilização, pois aquela civilização negou a ele a liberdade que era dada, pois o gaúcho em si preza muito a liberdade, o seu estado de ir e vir, o seu estado de não parar muito, não criar muitas raízes, viver de um ponto a outro. Isto eu digo a vocês com conhecimento da causa. A partir daquele momento ele fica 3 anos servindo e passando por agruras bastante violentas, pois se ele cometesse qualquer tipo de crime, como roubar um pedaço de carne para matar a fome, pois a carne era racionada para os soldados, ele ficaria, por exemplo, maniado, ou seja, atado 3, 4 dias ao relento, sem água e sem comida. Mas ele acaba fugindo. No que ele foge do exército, ele já se torna um desertor.
E aí a coisa começa a desandar na vida dele. Por isso que esses filmes que eu citei a vocês, todos eles têm um contexto histórico parecidos. E por que não fazer também uma mega produção sobre Martim Fierro hoje? Pois porque infelizmente nós não damos valor ao que é nosso, meus amigos. Infelizmente não damos valor. Dali em diante, ele retorna para a casa dele e vê que sua mulher e seus filhos não estão mais e a casa está totalmente destruída. Casa, no modo de dizer, um ranchinho de torrão e capim num fundão de campo. Ele tenta procurar por sua família e descobre que sua mulher se tornou prostituta, pois quem assistir também o filme A Intrusa, que já foi citado aqui para vocês, vai ver que as mulheres na campanha, tanto do Rio Grande do Sul quanto dos países vizinhos, no final do século XIX, no século XIX, século XX, as que não tinham uma proteção de um homem ao seu redor, elas eram transformadas e vendidas como prostitutas. E os seus filhos foram levados também para o exército. E ele acaba perdendo contato com sua família. A partir daquele momento em que ele perde contato com a família, ele se torna um gaudério. Porque Gautio e Gaudério têm a formação de suas palavras, a simbologia de suas palavras diferentes. Gautio é aquele que é um ser que está fora da lei. Ele é um fora da lei, ele é um fugitivo, ele é um bandido. E Gaudério é aquele que é um vadio, é um vagabundo que vive pelo mundo simplesmente cantarolando sua vida. Ou que não gosta, não é muito propício ao trabalho. Não me olhem depois com os olhos e com o nariz torto, meus amigos. Isso aqui estou falando com propriedade. Só tu procurares o dicionário que tu vais encontrar. Dicionário de Regionalismos do Rio Grande do Sul, dos irmãos Zeno e Rui Cardoso Nunes. É uma obra fenomenal que comenta sobre esses tipos de palavras que são regionalistas aqui nossas. Ele, a partir daquele momento, ele se torna um gaudério. Então ele vive nas pulperias, que eram os bolichos que nós dizemos aqui, tomando tragos de canha, cantando milongas. A milonga quer dizer o cantar triste de alguém, cantando as agruras da vida dele, e brigando de facão, jogando jogos de azar nas carpetas. Num dado momento ele acaba lutando num duelo e matando um outro gaúcho. E dali, a partir de ser um desertor do exército, ele já se torna um criminoso. Cada vez vai a vida dele sendo um drama castelhano, um drama universal de todos aqueles que a gente sabe, de uma grande obra literária. Mas, quando ele é perseguido e tentam prendê-lo, ele luta contra 6 soldados de uma forma brava e valente, e um desses soldados passa para o lado dele e acaba fugindo com ele. Como ele percebe que aquele mundo não está mais aquele mundo que ele conhecia antigamente, ele aí sim rompe com a civilização argentina, com aquela civilização pré-moderna argentina. E vai para onde ele e o companheiro? Para os territórios indígenas, aos quais eles vivem até o final de seus dias. O que eu quero dizer a vocês é assim, resumindo tudo, meus amigos, já encerrando. Não conto todo o filme aqui porque, além de ser um filme, é um poema, e é bastante extenso e interessante de tu analisar, tu analisa ele de várias formas, que os indesejados da sociedade acabavam não mais estando naquela sociedade como pessoas, então eles a renegavam. Não faço mais parte da sociedade, eu a renego e vou viver onde eu farei parte com os meus usos, os meus costumes e minhas tradições. Por esse motivo, já que o indígena também na Argentina era um renegado da sociedade, e El Gaúcho, após ter sido renegado da sociedade, tornou-se o símbolo máximo argentino. Muito obrigado, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero e peço desculpas por algum erro meu, de dicção ou então de datas, mas aqui nós não trazemos só datas, trazemos principalmente conteúdos relevantes sobre a formação dos países latinos e também do nosso Rio Grande do Sul, e eu com a minha cuia de uma mão para outra aqui, a erva já está até lavada, né, Che? E até o nosso próximo episódio dos nossos vídeos que não são contados na escola.
com esse amigo que vos fala, Marcelo Valerão. Um baita abraço no coração de cada um e fiquem com a luz.